Contratos públicos no Brasil parece um assunto meio burocrático, né? Mas a verdade é que esse universo movimenta bilhões de reais. E as disputas, olha, nem sempre terminam nos escritórios. Às vezes, a coisa fica bem mais séria. Para a gente entender até onde isso pode chegar, essa frase de um comentarista de TV é de arrepiar. Resume de um jeito bem cru o que está em jogo aqui. Não é só negócio, não. É uma verdadeira guerra por dinheiro. E a pergunta que fica é essa: como é que um contrato com o governo pode acabar num duplo homicídio? Parece roteiro de filme, né? Mas não é. É exatamente o que a polícia de São Paulo está investigando agora mesmo. Um caso que joga luz no lado mais sombrio dessa competição. Então vamos aos fatos. O cenário é um restaurante num bairro nobre. Um crime brutal acontece e revela essa face violenta da concorrência no setor público, mostrando que a disputa por um contrato pode literalmente custar a vida de alguém. E os detalhes, olha, são de cair o queixo. 2 médicos foram mortos a tiros. O principal suspeito? Outro médico. A polícia trabalha com a hipótese de que o motivo de tudo foi uma briga por contratos de licitação na área da saúde. A coisa escalou de um desentendimento comercial para uma execução em público, com 10 tiros. Eram todos colegas de profissão. Um crime desses, com essa motivação, faz a gente pensar, né? Que sistema é esse em que a competição chega a um nível tão extremo? Para a gente entender melhor, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. A gente precisa entender o tamanho dessa arena e por que as apostas são tão, mas tão altas. Para começar, vamos falar de dinheiro. E é muito dinheiro. Olha esse número, 2 bilhões de reais. Esse é o valor de um único contrato para ampliar uma avenida em São Paulo. Com uma grana dessas em jogo, dá para imaginar o nível da competição. E não é só em obra, não. Essa explosão de gastos acontece em várias áreas. Pega a publicidade digital, por exemplo. O gasto público aumentou 200% de um ano para o outro. Isso cria um mercado superaquecido e, claro, uma disputa acirradíssima entre as agências. E aí a gente entra numas coisas bem curiosas. A gente pensa que numa licitação, quem oferece o menor preço leva, certo? Pois é, nem sempre. Olha esse caso da Avenida. O primeiro colocado, com a proposta mais barata, foi desclassificado. O segundo também rodou. Quem ganhou? A terceira empresa com a proposta mais cara, 2 bilhões de reais. É claro que isso virou uma briga na justiça. Toda essa confusão não é por acaso. Isso vem de um problema, um paradoxo que está na raiz do sistema de licitações. É uma falha que, acredite, as pessoas vêm apontando há séculos. O nome disso é a maldição do vencedor. A ideia é a seguinte: quem ganha a disputa é quem dá o lance mais baixo. Só que, muitas vezes, esse vencedor é a empresa que mais errou para baixo na hora de calcular os custos. Aí, ganhar a licitação vira uma maldição. O dinheiro não dá para terminar a obra e o resultado a gente já conhece: obras abandonadas e dinheiro público jogado fora. E isso não é papo de hoje, não. Olha que impressionante. Em 1683, ou seja, há mais de 300 anos, um engenheiro francês já escrevia para o rei alertando que contratar pelo menor preço só servia para atrair os miseráveis, os desonestos ou os ignorantes e acabava afastando quem realmente era capaz de tocar a obra. Impressionante como o problema é antigo, né? Ok, então tem esse problema econômico, a tal da maldição do vencedor, mas não é só isso. Existe uma outra camada nesse jogo que é a influência política. Um caso bem recente numa estatal estratégica, a Nuclep, mostra direitinho como as regras podem ser, digamos, dribladas. Vamos acompanhar a linha do tempo para entender a jogada. Em outubro, um diretor é afastado por ordem do ministro de Minas e Energia por causa da ficha criminal dele. Beleza. Aí, em janeiro do ano seguinte, a empresa ganha um novo presidente. E qual a primeira coisa que ele faz? Nomeia de volta o mesmo diretor que tinha sido afastado como seu chefe de gabinete, um cargo super estratégico. Essa nomeação, claro, deu o que falar. Funcionários da própria empresa fizeram denúncias formais. Eles apontaram que a manobra poderia estar violando a lei das estatais, que exige reputação ilibada, e a lei de improbidade administrativa. Sem contar que ignorou uma ordem direta de um ministro, né? Então, o cenário é complicado. A gente viu a violência, a grana envolvida, a maldição do vencedor, as manobras políticas. A grande pergunta é: tem saída? Dá para consertar esse sistema? Bom, tem gente que acredita que sim, e a aposta está num novo modelo de licitação que São Paulo começou a testar. O nome do modelo é diálogo competitivo, e a ideia é bem diferente. Primeiro, o governo pré-seleciona as empresas mais qualificadas. Depois, em vez de só receber propostas, o governo senta e conversa com cada uma para refinar o projeto. Só no final,
Depois desse diálogo é que as empresas fazem a proposta final. A lógica é colaborar para diminuir os riscos antes de bater o martelo. E isso nos leva à pergunta final. Será que uma nova forma de conversar pode consertar um problema que tem mais de 300 anos? Será que esse diálogo competitivo é a chave para finalmente quebrar a maldição das obras públicas e garantir que o nosso dinheiro se transforme em valor de verdade e não só em mais uma manchete de jornal?